E eu sempre digo o seguinte, na década de 80, o Brasil representava 4% da economia mundial. Nós estamos representando atualmente cerca de 2,2% e com tendência de queda. Isso demonstra que o Brasil tem ficado para trás. E isso deve-se muito, na minha opinião, à questão da politicagem. O Brasil precisa voltar a crescer, governador. Carrega um Estado muito pesado e ineficiente. Na sua visão, qual é o caminho para a gente gerar um crescimento sustentável com responsabilidade fiscal, que não é o que o governo atual está fazendo? Primeiro, quero agradecer Corleta, Ferri, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom participar desse podcast que é tão famoso, que tem aí 2.300.000. 2.300.000 inscritos. Exatamente. Então, parabéns aí pelo Final do ano que vem, 10 dinamismo. milhões é a nossa meta, Olha governador. só, que beleza. Vamos chegar. E eu sempre digo o seguinte, na década de 80, o Brasil representava 4% da economia mundial. Nós estamos representando atualmente cerca de 2,2% e com tendência de queda. Isso demonstra que o Brasil tem ficado para trás. E isso deve-se muito, na minha opinião, à questão da politicagem. Nós somos um país que insiste, principalmente a classe política, e agora eu estou dentro, eu posso falar. Antes eu era um empresário, e agora que eu estou dentro eu posso falar. Muito bem. Há uma visão de que você tem de ganhar eleição e não consertar o país. E quem só quer ganhar eleição quer fazer o quê? Gastar. E quem gasta faz o quê? Provoca inflação, provoca incerteza, faz a taxa de juros subir. E um dos maiores problemas que nós temos no Brasil, eu já fui empresário mais de 30 anos, é taxa de juros alta. Apesar de ter conseguido fazer a empresa que eu administrei crescer mais de 100 vezes nos 30 anos em que eu fiquei à frente, ela poderia ter crescido muito mais se nós tivéssemos aqui taxas de juros civilizadas. A Selic hoje, 14,75. Quem consegue um retorno para o seu negócio pagando essa taxa de juros? O que eu tenho encontrado hoje são empresários falando: eu estou trabalhando para pagar juros e perdendo. Eu não fecho a minha empresa porque eu espero que tenhamos um futuro melhor. O grande problema do Brasil chama-se custo de capital, que pode ser corrigido por um governo federal que não gaste mais do que ganha, e também o custo Brasil, além do custo de capital. É muita burocracia. Eu assumi um Estado que não recebia investimentos. Para vocês terem ideia, nós já levamos para Minas Gerais, nesses 6 anos e meio, 490 bilhões de reais de investimentos. Em dólar, isso vai dar o quê? Uns 90 bilhões de dólares. A maioria dos países do mundo não conseguiram atrair isso. E sabe por quê? Porque agora nós somos um Estado que atende o empresário como ele gostaria de ser atendido. E eu faço questão, Ferri, de dar o meu telefone para quem investe em Minas e falo: se a companhia de energia não te atender, me liga. Se a sua licença ambiental, sanitária, o seu regime tributário especial ficar engavetado, me liga. Eu acompanho. E quem investe em Minas sabe que nada vai ficar parado no que depende do Estado. E no passado, o que nós tínhamos lá, para efeito de comparação, o governo anterior levou 26 bilhões de reais. Compara 26 com 470, que eu falei. É uma mudança de patamar completamente distinta. Então, é o Estado ter credibilidade para atrair investimento, atender quem investe. No passado, o que acontecia lá era o seguinte: você vai ser bem-vindo aqui em Minas Gerais, mas você precisa contribuir com um candidato tal, doar para o partido tal. Se você fizer isso, nós vamos dar um jeito de resolver os seus problemas da burocracia. Volta naquilo que eu falei, politicagem.
Eu quero continuar na política, eu preciso ter respaldo financeiro para disputar a eleição, e hoje não acontece isso mais. E por incrível que pareça, Ferro, eu fui reeleito em primeiro turno com 56% dos votos. Nós estamos provando em Minas que um governo diferente, que um governo que sabe fazer o certo, sem escândalos, sem corrupção, pode dar certo. E assumimos um Estado arruinado, caótico, resultado de um desgoverno do PT. O PT em Minas deixou uma terra arrasada para nós. E hoje estamos sendo aí muito atacados, né, pelo governo federal por esse motivo. Parece que dar certo no Brasil incomoda. E por isso que nós somos hoje o estado mais atacado pelo governo federal. Acho que nenhum outro governador é tão mencionado pelos ministros, pelo governo federal, como eu, sempre atacando, vale lembrar, sempre agredindo, porque nós estamos mostrando que é possível. E o mineiro confirma isso. Ô Zema, como que o Brasil pode reduzir o desemprego de forma estrutural e não apenas conjuntural? Que tipo de política pública que você acredita que gera emprego de verdade? É nós deixarmos o mercado ter mais liberdade. Eu gosto muito de citar o caso da energia fotovoltaica em Minas Gerais. Quando eu assumi, em 2019, Minas gerava 500 mega. Hoje, Minas já gera quase que uma Itaipu, 14 giga. Multiplicou por 28, em 6 anos e pouco. Sabe por quê? Porque agora todos têm acesso à geração independentemente de partido, de proximidade com o rei. Antes só conseguia acesso para gerar energia fotovoltaica, que era um excelente negócio, ainda é um bom negócio, quem tinha contato político. E muitas vezes, em vez de fazer o investimento, ele saía vendendo a autorização dele no mercado. Então beneficiava lá uma dúzia em detrimento de 90 bilhões de investimentos que nós levamos só nessa área aí. Em fotovoltaica nós levamos 90 bilhões de investimentos para Minas. Então é você deixar o mercado funcionar. O caminho é desregulamentação. Desregulamentação. Hoje, se alguém quiser investir em fotovoltaica em Minas, entra na internet, vê o mapa do estado e a CEMIG disponibiliza lá todos os lugares aonde é possível conectar ainda. A maioria já foi preenchido. Então, é o Estado não colocar a bota de chumbo no setor privado. O que nós fizemos em Minas foi isso. Lá não tinha energia elétrica suficiente. A CEMIG passou a investir em Minas Gerais. O exemplo da CEMIG é claríssimo. Vocês que estão acompanhando o mercado financeiro, sabem aonde que a CEMIG investiu nos últimos 15 anos? Antes de nós chegarmos? Na Light, no Rio de Janeiro. O que aconteceu lá, vocês sabem. Na Renova, no sul da Bahia, vocês sabem também, Belo Monte, Santo Antônio, 14 bilhões de prejuízo. E o estado de Minas não recebeu nada de investimento, sucateado. Então, fizeram isso por quê? Visando ganhar a eleição e não visando o desenvolvimento econômico. Político no Brasil quer só voto, não quer desenvolvimento. E lá nós temos um modelo mental diferente.